Deus tem nos dado. Eu gostaria de ler um texto bíblico para uma breve meditação da palavra de Deus. Você que está aí na sua casa, no seu lar, neste momento te convido para juntos meditarmos um pouco na palavra do nosso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que concede a cada um de nós a saúde, a bênção, a riqueza, a sua bondade. Hebreus capítulo 2, versículo 15, diz que: e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O escritor aos Hebreus está falando acerca de Jesus Cristo, que com a sua morte ele livrou todos que com medo da morte estavam sujeitos à servidão. A servidão aqui é escravidão pelo pecado. É assim que se encontra a humanidade afastada de Deus, distanciada de Deus, torna-se sujeita à escravidão, a uma servidão ao pecado. Hoje nós podemos olhar para este mundo e vermos as pessoas vivendo de forma normal, tranquila, trabalhando, cuidando de suas famílias. Todavia, no mundo espiritual, nós devemos observar como de fato a humanidade vive, hoje, afastada de Deus. Como vive uma humanidade, a humanidade afastada de Deus? As pessoas vivem naturalmente, porém, as pessoas precisam entender que existe um Deus e todos nós devemos nos achegarmos a Ele, a fim de que sejamos salvos na pessoa do seu Filho bendito. O escritor aos Hebreus diz que assim vive a humanidade afastada de Deus. Ela vive sujeita à escravidão do pecado. Você pode até imaginar, e com razão, que não existe nenhuma algema em seus braços. Não existe nada que esteja lhe acorrentando fisicamente. Porém, espiritualmente existem correntes espirituais que aprisionam a alma do ser humano, e somente Jesus Cristo é que pode libertar. Somente Jesus Cristo é que pode libertar o homem desta escravidão que ele vive, esta escravidão chamada pecado. Somente Jesus Cristo pode libertar o homem desta escravidão, pois toda a humanidade, ela afastada de Deus, ela vive sujeita à servidão. A servidão de seus próprios instintos, a servidão de seus próprios desejos, e assim escravizada por suas paixões e concupiscências. E Jesus Cristo disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conforme João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Jesus Cristo nós temos liberdade. Em Jesus Cristo nós alcançamos a liberdade espiritual. Em Jesus Cristo nós acreditamos que fomos salvos, libertos da escravidão do pecado. O pecado já não reina mais sobre nós. Por mais que tenhamos uma natureza fraca, por mais que ainda estejamos vivendo aqui neste mundo de pecado, porém o pecado já não reina mais sobre nós. Jesus Cristo já nos libertou. Jesus Cristo liberta o homem de uma condição espiritual chamada servidão do pecado. Jesus Cristo é quem liberta. Jesus Cristo
é quem livra. Jesus Cristo é quem quebra as correntes, as cadeias. Existe muita gente hoje vivendo escravizada no pecado, vivendo de acordo com os seus pecados, com suas paixões, com suas concupiscências. Porém, Jesus Cristo veio para libertar, pois Ele liberta. Jesus Cristo, somente Ele traz liberdade. É por isso que nós estamos aqui em plena rua, para dizer a você que nos ouve esta tarde: Jesus Cristo quer que você seja livre na pessoa dele. Jesus Cristo quer que você tenha liberdade para viver, que você sinta-se livre, sem medo de condenação alguma, sem medo do inferno, sem medo da condenação eterna, pois Ele já nos libertou da condenação do pecado. Segundo, como vive uma humanidade afastada de Deus? Ela vive destituída da glória de Deus. Conforme Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é uma outra condição. Esse é um estado de quem vive afastado de Deus, destituído da glória de Deus. Destituído é tirado, destituído foi arrancado da glória de Deus. Foram tirados da glória de Deus, pois o pecado destituiu o homem, tirou o homem de uma posição gloriosa em que ele vivia. O pecado destituiu o homem da glória de Deus. O homem vivia esta glória de Deus. E hoje, o homem afastado de Deus, ele continua destituído da glória de Deus. Destituído, tirado, afastado, para longe. Porém, Jesus Cristo veio para nos tornar de volta a Deus. Como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, e versículo 19, dizendo que vós já não sois mais forasteiros e nem peregrinos, mas são concidadãos dos santos e fazem parte da família de Deus. Ora, outrora os homens estavam destituídos da glória, tirados, derrubados da glória de Deus. Porém, através de Jesus Cristo, fomos agora inseridos na família de Deus. Que coisa importante Jesus Cristo faz. O pecado destitui, o pecado arranca, o pecado afasta o homem de Deus. Porém, Jesus Cristo insere o homem na família de Deus. Quando você recebe a Jesus, você passa a fazer parte da família de Deus. Muita gente gostaria de fazer parte de famílias importantes nesta terra. Quanta gente gostaria de fazer parte da família dos mais nobres desta terra? Porém, Jesus Cristo veio para nos inserir, nos membrar na família de Deus. Nós, na família de Deus, como disse o apóstolo Paulo, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Em Cristo, nós herdaremos também todas as riquezas celestiais. Na medida que o pecado nos destitui, nos arranca, nos afasta, Jesus Cristo nos aproxima. Jesus Cristo nos torna membro da família de Deus. Por isto, eu quero que você esta tarde sinta-se importante e privilegiado, pois Jesus Cristo te traz esta palavra, que você seja membro da família de Deus, que você faça parte da família de Deus, que você já não seja mais um forasteiro, um peregrino, mas que você seja membro da família de Deus, que você, recebendo a Cristo em seu coração, você fará parte da família de Deus e será herdeiro e co-herdeiro juntamente com Jesus Cristo. Terceira condição de uma humanidade afastada de Deus é que ela está morta em ofensas, como diz Efésios 2:5. Quando ainda estávamos mortos em ofensas e delitos, Ele nos vivificou. Esta é uma condição, é um estado que
a humanidade afastada de Deus vive? Morta em delitos e em ofensas, pois o pecado, ele gera a morte espiritual. Quando alguém vive em pecado, esta pessoa vive como que morta espiritual, viva fisicamente, porém espiritualmente morto. Por isso que Cristo diz que necessário vos é nascer de novo, pois o pecado, ele gera a morte, e a morte espiritual. E o homem morto espiritualmente, ele não pode ser salvo. O homem precisa ser vivificado na pessoa de Jesus Cristo, pois ele nos vivificou ainda estando mortos em nossas ofensas e delitos. Como diz também no capítulo 2 e versículo 2, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando ele nos vivificou. E o versículo 5 diz ainda que pela fé sois salvos. Diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e ofensas, e ele nos vivificou, e pela graça sois salvos. Pela graça nós somos alcançados, e a graça de Deus é a misericórdia de Deus que nos alcança, que nos vivifica, que nos arranca do pecado. E toda a humanidade precisa achegar-se a Deus. Todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, todo senhor, toda senhora, todo ser humano precisa reconciliar-se com Deus, pois toda a humanidade está nesse estado de pecado, e na condição que está de pecado, está afastado, e somente através de Cristo Jesus é que nós podemos nos aproximar de Deus. E o mais importante é que ele não faz acepção para salvar. E o mais importante é que ele não faz acepção, ele não faz escolha para salvar somente os mais belos, os mais nobres, os mais ricos. Não, Deus não faz acepção. Jesus Cristo diz que todo aquele que o Pai me dá, ele vem até a mim, o que vem até a mim, de modo algum eu lançarei fora. Jesus Cristo não lança ninguém fora, ricos e pobres, negros e brancos, pessoas de toda a classe desta sociedade, de toda forma de vida, de acordo com o que você vive, com o que você faz, chegando-se a Jesus Cristo, você será aceito, você não será rejeitado, você não será lançado fora. Jesus Cristo tem uma palavra de vida eterna para você. Na medida que o homem se encontra morto em seus pecados, Jesus Cristo veio para trazer vida, e vida em abundância, conforme João 10:10. O diabo ou ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus Cristo diz assim: eu porém eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o que Jesus Cristo tem para nós, é vida abundante, é que vivamos, como ele mesmo diz, que aqueles que estão nele não morrem, mas passaram da morte para a vida. Podemos ou morreremos, de fato morreremos fisicamente algum dia, seremos sepultados, mas viveremos eternamente. Temos um lugar na eternidade onde teremos um descanso somente na pessoa de Jesus Cristo. Somente quando nós nos encontrarmos com Ele, nos apegarmos a Ele, teremos a certeza então de que teremos um descanso na vida eterna, que Ele não nos rejeitará, que Ele não nos deixará lançado na escravidão da morte, do pecado, nos grilhões infernais. Muito pelo contrário, Jesus Cristo nos levará para um descanso eterno, pois nele nós temos a vida eterna. Em Jesus Cristo nós podemos proclamar, cantar que temos a vida eterna, pois ele veio para isso, para que tenhamos vida e vida em abundância. Quarta condição de uma humanidade afastada de Deus é que ela é escrava do próprio pecado, conforme João 8:34. Pois todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pois todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Todos os seres humanos que praticam pecado são escravos de seus pecados. Alguns escravos da bebida, outros escravos das drogas, outros escravos da prostituição,
outros escravos de tudo quanto é tipo de prazeres horríveis que aprisionam o homem, os vícios, a imoralidade. Isso faz com que as pessoas sejam escravizadas por seus próprios atos, pois o pecado é uma escravidão, e quem comete o pecado é escravo do pecado. E Jesus Cristo veio para libertar, conforme Lucas 4,18, ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu e está sobre mim, para proclamar liberdade aos cativos, pregar as boas novas e liberdade aos oprimidos. Jesus Cristo veio libertar os cativos, libertar os oprimidos, através das boas novas de salvação, através da proclamação da verdade. Jesus Cristo veio libertar, quebrar as cadeias do pecado que aprisiona. Somente Jesus Cristo liberta o homem de seus vícios. Somente Jesus Cristo liberta o homem de toda a imoralidade do pecado, pois o Espírito do Senhor o ungiu para isto, para proclamar boas novas e trazer liberdade aos cativos, liberdade aos oprimidos. Quanta gente está oprimida em pecado, quanta gente vive sobrecarregada, oprimida, sem ter saída, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer. E Jesus Cristo veio para isso, como ele mesmo diz em Mateus capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 28, 29 e 30, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Cansados e oprimidos e sobrecarregados do pecado, o pecado que sobrecarrega, o pecado que oprime, o pecado que traz cansaço espiritual, algemas, escravidão. Jesus Cristo veio para libertar, para trazer descanso, para trazer paz, para trazer harmonia, para trazer felicidade. É o que este mundo precisa. É que o mundo ainda não aprendeu o caminho, é que o mundo ainda não conhece a Cristo de fato. Por isso que o mundo está fadado ao fracasso, fadado às tristezas, às doenças, calamidades, porque ainda não conhecem a Cristo. Pois no dia que conhecerem a Cristo, terão liberdade o suficiente nele para gozar de alegria, mesmo em meio a lutas, provações e tormentas. Em Cristo nós temos uma liberdade plena. Quinta condição de uma humanidade afastada de Deus é que de fato ela está separada, como disse Isaías capítulo 59. Os vossos pecados é quem fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa o homem de Deus, o pecado distancia o homem de Deus. E você pode imaginar, pois toda a humanidade está perdida, pois todos pecam, pois todos praticam pecado. De fato, toda a humanidade está perdida. Mas Jesus Cristo disse que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O homem não pode ser salvo por si mesmo. O homem será salvo na pessoa de Cristo. Toda a humanidade de fato está perdida e condenada por causa dos seus pecados. Mas Jesus Cristo torna possível o que é impossível. Na medida que é impossível o homem salvar-se de seus pecados, Jesus Cristo torna possível, pois ele morreu na cruz, no Calvário, por causa de mim, por causa de você. E isto trouxe a possibilidade de salvação para nós. Quando nós cremos na morte e ressurreição de Cristo e recebemos ele como Senhor, Jesus Cristo nos aproxima de Deus, pois o pecado separa e Jesus Cristo aproxima, como em João 14 versículo 6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus Cristo é quem aproxima o homem de Deus. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não é por nenhuma religião, não é por nenhuma religião, não é por meio desta humanidade falida que o homem vai se chegar a Deus. O homem se chega a Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem leva o homem até Deus, pois ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente em Jesus Cristo nós podemos chegar até Deus. Não existe distância entre Deus e o homem que Jesus Cristo não possa aproximar o homem de Deus. Basta que creia em Jesus Cristo, basta que receba Jesus Cristo e você será salvo. Que Deus abençoe a todos nesta tarde.
em o nome de Jesus Cristo. Vamos estar já fazendo uma oração de encerramento por este momento que Deus nos proporcionou para louvarmos o seu nome e pregarmos a sua palavra. Neste momento vamos estar orando, agradecendo a Deus e pedindo a bênção do nosso Pai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus possa fazer milagres, que Deus possa entrar no seu lar, no seu coração, nesta tarde, e tirar todo o mal. Vai participar da oração. Glória a Deus. O amigo aqui vai participar da oração também. Vamos estar orando para que Jesus abençoe. Grande Deus, Pai eterno, no nome santo de Jesus Cristo, essa tarde nós te louvamos mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui em pleno ar livre, louvando, pregando a tua palavra, aqueles que tiraram um tempinho para ouvir a tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um dos ouvintes. Ó Deus, que tu possa abençoá-los de forma poderosa, que tu possa repreender todo mal, toda doença, toda enfermidade, toda depressão, toda ansiedade, todo mal. Quebre toda corrente, quebre todo guilhão, quebre toda algema, fechando as covas de sepultura, curando enfermidades, trazendo liberdade aos cativos. Que nesta tarde tu possa entrar, meu Deus, no coração daqueles que pela fé te recebem, ó Pai, nesta oportunidade, pois é pela fé que nós recebemos a Jesus Cristo, é pela fé que nós recebemos o Senhor da nossa alma. E aonde houver um coração esta tarde, ó Pai, sedento, que esteja com a porta aberta, que tu possa entrar e fazer morada neste lar, nesta casa e neste coração, libertando de todo vício, libertando de todo mal, ó Deus, trazendo livramento, salvação e cura. É o que nós te pedimos, ó Pai, que nesta tarde tu possa abençoar este bairro, abençoar estas ruas, abençoar estes moradores, que este trabalho possa continuar sendo, ó Pai, um trabalho de propagação do Evangelho e bênçãos para aqueles que ouvem. No nome santo de Jesus Cristo, repousa sobre nós, repousa sobre esses lares, repousa sobre esta família, repousa sobre estes corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se quiser falar, eu já terminei aqui.